Olá, bem-vindo ao podcast Momento Doutrinário, edição especial, produzido pelo Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Sem conseguir uma saída pela negociação, a guerra Rússia e Ucrânia avança para o seu 18º dia, com o prosseguimento da ofensiva russa no território ucraniano, intensificando-se as ações em ambientes urbanos. Confira agora a análise produzida pelos nossos pesquisadores. Bom dia, eu sou o comandante Killian, pesquisador do Comando de Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Este é o terceiro episódio acerca do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A nossa abordagem continuará a apresentar uma ambientação político-estratégica e incursionará no nível tático operacional, ressaltando os principais pontos observados. No campo político, pode-se observar que na Rússia continua havendo protestos contra a guerra, e o Kremlin se moveu para silenciar qualquer dissidência, reprimindo tais movimentos. A China, até o momento, não tomou partido. É lógico que tal comportamento haja vista ter interesses com ambos os contendores. Da Rússia recebe armamentos, da Ucrânia alimentos e conhecimento. Em relação à economia, ressaltam-se as novas sanções econômicas dos Estados Unidos à Rússia, cortando as importações de vodka e caviar, assim como a elevação dos preços do petróleo e a queda das ações no mundo. A situação pode piorar com o retorno da inflação. No que tange ao psicossocial, o mundo se sente mais instável e inseguro. O número de refugiados já passa de 2,5 milhões. Cada vez mais a Ucrânia se esvazia com fluxos intensos de pessoas nos corredores humanitários. No ambiente informacional, a batalha das narrativas se intensificou. Moscou alega que os Estados Unidos estavam abrigando armas biológicas em território ucraniano. O secretário de imprensa da Casa Branca alertou que esse argumento poderia servir de pretexto para os russos usarem armas químicas em seu ataque à Ucrânia. A guerra de informações tentando afetar as percepções e comportamentos. A Rússia pode cortar os cabos submarinos e deixar a Europa em uma escuridão digital. No campo físico, nas operações cinéticas, pode-se sintetizar a situação atual como um impasse. As forças ucranianas apresentando uma resistência surpreendente devido à inteligência recebida do Ocidente, assim como do armamento anticarro e antiaéreo. No momento, retrai para os centros urbanos. Já as forças russas, que acreditavam em uma campanha rápida, perderam a impulsão e o ritmo. No entanto, no momento, se encontram cercando a capital e outras cidades. Pode-se antever uma nova ofensiva. Todas as condições permitem antever, caso o conflito continue, um embate em área urbana, com sérios danos colaterais às pessoas comuns que ainda se encontram nas cidades. As forças russas continuam lançando mísseis e ataques de artilharia em alvos de grande valor e amaciando o terreno ao redor das cidades. Chernihiv, no norte, Mykolaiv, no sul, Kharkiv e Izium estão sendo bombardeadas. As tropas russas já estão de posse de Kherson e Mykolaiv, a apenas 120 quilômetros de Odessa. Se tomarem Odessa, cortarão a Ucrânia do comércio exterior e da ajuda militar. Comentários públicos registram a ostensiva inépcia das forças terrestres russas. Logística insuficiente, veículos blindados roubados por fazendeiros e a incapacidade geral de se mover. O esforço parece caótico. Ainda nesse diapasão, registram-se os seguintes pontos: ação blindada falha por baixa velocidade de progressão e decorrente ritmo lento das operações. Uso contínuo de rodovias sem o anterior reconhecimento terrestre e aéreo. Vulnerabilidade dos blindados frente ao armamento anticarro portátil por falta de reconhecimento e pobres técnicas de ação imediata das unidades durante
o engajamento. Falta de limpeza dos flancos durante os deslocamentos. Falta da cobertura aérea nos movimentos pelos eixos de progressão. Possível deficiência de adestramento ou uso de conscrito nas unidades blindadas. Possível deficiência de comunicações entre as unidades de terra e as unidades aéreas. Por conseguinte, ainda verifica-se que ter uma boa defesa anticarro é um fator de força no enfrentamento nos combates. No âmbito naval, registra-se o afundamento do navio patrulha russo Vasily Nikov por fogos de artilharia ucraniano. Alvo de lançador múltiplo de foguetes 122 mm BM-21 Grad de alcance de 21 km. Navios da Marinha Russa foram vistos perto de Odessa, levando temores em relação a um ataque vindo do mar. A capacidade anfíbia sempre é uma ferramenta operacional na aplicação do poder militar. A Força Naval Componente Russa controla os mares de Azov e Negro, apoiando a campanha terrestre pelo sul. No domínio aéreo, o embate continua com os ucranianos tendo espasmos de sucesso e negando a liberdade de ação russa. A oferta de aviões de caça pela Polônia foi rejeitada pelo Pentágono, frustrando as expectativas do presidente ucraniano. Ao fim e ao cabo, indaga-se se as viaturas blindadas com elevado poder de fogo sob lagarto ou não são ainda importantes? A resposta parece conflitiva com os fatos sendo observados na Ucrânia. Sem dúvidas, a capacidade blindada no avanço de tropas no terreno ainda é fundamental para atingir-se os efeitos operacionais da guerra. Contudo, associado ao poder de choque e de fogo agregado, acrescentam-se hoje capacidades que potencializam as ações blindadas, principalmente no tipo de terreno do leste europeu, que é plano, como a cobertura aérea, a capacidade antiaérea e principalmente a capacidade anticarro. Por essa razão, é possível entender a oferta da OTAN de armamento anticarro Eniló e Javelin, bem como o armamento antiaéreo portátil Stinger americano e o Grum polonês, além da grande estrela dos céus, os drones turcos Bayraktar, que continuam atingindo a artilharia e linhas de suprimentos russos e retardando seu avanço. No momento, há informes que os russos estão tentando cortar esse duto logístico oriundo de oeste da Polônia, com esse reforço de armamento do Ocidente. Para sugestões, dúvidas ou comentários, entre em contato conosco através do e-mail cddcfn.contato@marinha.mil.br. Até a próxima! As opiniões emitidas pelos especialistas convidados nesse podcast expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento da instituição.